Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o GeoTalk, seu podcast geográfico, onde trazemos sempre notícias e assuntos com o olhar geográfico. Eu sou Levi Silva, faço parte da biblioteca do PPGG, e comigo João Vitor Santos, que é mestrando em Geografia pela UFRJ, e Duda Moreno, que é graduanda em Geografia também pela UFRJ. Hoje é dia 14 de junho de 2021 e vamos fazer um apanhado das principais notícias da última semana, né, desses últimos 15 dias, na verdade, e falar um pouco, né, especificamente sobre cada um deles. Boa tarde, boa noite, bom dia. Esse nosso episódio de Geopocket está bem recheado de informações, porque os últimos 15 dias foram bastante movimentados em termos de assuntos, né? Sobretudo no que tange a questão política. Né? Mas antes eu queria comentar com um assunto que foge um pouquinho, inclusive, desse campo político, diplomático, geopolítico, e focar num campo que também é fundamental, eu acho, para a nossa própria reprodução e existência enquanto cidadão, enquanto ser pensante, que é o campo da produção cultural e audiovisual. Vocês devem ter visto aí nos tabloides de fofoca, né, nesses sites especializados em futilidades, uma declaração de uma apresentadora de televisão minimizando a sigla LGBTQI+, né, justamente no mês dedicado à visibilidade do movimento de orgulho, resistência e luta LGBTQI+. Nós vamos ter um episódio em particular ao longo desse mês para tratar sobre esse assunto, mas eu acho que eu não poderia me deixar ficar calado diante da forma completamente agressiva, diminuta e até mesmo, digamos assim, meio tosca que ela tratou sobre a importância. Não é apenas uma sigla. Primeiro eu queria deixar muito claro isso. Você está falando de identidade e você está falando de representações. Então, quando você trata isso de uma forma diminuta ou quando você trata isso de uma forma completamente por cima do ombro, né, você está cometendo LGBTfobia. Né? Então, isso é importante a gente deixar claro isso. Né? Então, eu queria primeiro fazer uma carta aberta a essa apresentadora de televisão, né, do auge de todos os privilégios sociais que ela deve ter alcançado ao longo da vida dela, né, enquanto filha de um grande empresário, comunicador, rica e etc., né, que essas pessoas cuja sigla é difícil de entender, elas existem, elas têm corpo, elas têm desejo, elas têm afeto, elas se movimentam, elas têm sonho, elas têm aspirações, né? E mais do que tudo, elas têm vontade de exercer a sua cidadania de forma plena, não de uma aceitação pura e simples social, que isso é muito pouco, mas de uma respeitabilidade pelas suas formas de exercício de vida, afetividade e sexualidade, né? O uso do termo adequado para quem chegou ontem no planeta Terra é LGBTQI+, né? E é alvo de muita luta ao longo dos anos, justamente porque cada letra possui uma representatividade específica. Durante grande parte da década de 90, a sigla era GLS ou GLBT. E isso colocava, nesse caso, a figura do homem gay como central nessa luta. Né? E depois de muita movimentação ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, se inverte essa posição, dando destaque à mulher lésbica e à população TTT, transexual, transgêneros e travestis, nessa sigla, né, diante de todo o processo de dupla invisibilização e apagamento social que esses dois grupos vivem. Né? Existem várias dúvidas a respeito em relação a cada letra, vou tentar explicar bem sucintamente, né? L se refere às lésbicas, G se refere a gays, B se refere a bissexuais que existem e não são apenas um estágio até então de evolução sexual, como muitas pessoas pensam, mas são uma orientação sexual muito bem definida, muito bem consolidada e construída nessa relação sociedade-sujeito. Os T's se referem a todas as populações TTTs, transgêneros, travestis e transexuais. Nós temos os queers, que são todos aqueles que possuem uma identidade de gênero não compatível com a normatividade heterossexual. E nós temos o uso do mas. Né? Esse mais ele vai indicar essa miríade, essa possibilidade até então de diferentes identidades de gênero e diferentes orientações sexuais que nós podemos assumir ao longo
dessa existência dessa grande população. Então, mais uma vez nós existimos, mais uma vez nós estamos aí na ciência, nas academias, né, nos programas de televisão, na produção cultural e artística, nos slams, enfim, todos os lugares possíveis. Nós exigimos, acima de tudo, não apenas o respeito, mas, acima de tudo, a civilidade, o reconhecimento de nossa cidadania, assim como todos os outros, qualquer cidadão heterossexual possui. Então, não é LGBTZ, não. Existe uma definição muito clara, e essa definição evoca representatividade, que é o que importa. Então, dito isso, eu acho que a gente pode continuar as nossas discussões, não é, doutor? Porque tem coisa aberta para falar desses 15 dias, foi uma loucura esses 15 dias. Com certeza, né? E infelizmente muitas coisas ruins aconteceram, né, nesse Brasil de desgraça coletiva que a gente vive. E uma das últimas desgraças que aconteceu, na verdade, foi o assassinato da Kathleen, uma jovem negra que foi assassinada no complexo do Lynch na última semana, quando estava indo visitar a sua tia. Kathleen já era formada, se formou em designer há pouco tempo, trabalhava também como modelo. Enfim, uma menina brilhante que estava grávida, né? E aí eu acho muito significativo a forma como ela foi assassinada, né? Ela foi baleada numa troca de tiros, e carregando uma outra vida. Então, interrompem a vida das mulheres negras, mesmo quando estão grávidas, quando são novas, quando são velhas, enfim, independente das circunstâncias. E eu acho que assassinar uma mulher que estava gerando uma vida retrata muito sobre esse estado que decide quem mata, quem vive e quem ainda não vai nem nascer, sabe? Então, foi um caso muito problemático. Eu, enquanto uma mulher negra e jovem também, com idade muito próxima da Kathleen, me senti muito mal na última semana. Quando soube da notícia, tentei abstrair um pouco do que estava acontecendo, mas assim foi um momento de muita dor, de muito sofrimento, pela aproximação do corpo negro, sabe? O corpo que morre, o corpo que é atingido, o corpo que é baleado, tem nome, sabe? E é um corpo muito parecido com o meu e com o de tantas outras pessoas. E isso é assustador, a forma com que o Estado e a instituição da polícia militar tem matado diversas pessoas todos os dias, sabe? É a própria necropolítica agindo em sua perfeita função diariamente. Então, isso para mim é assustador, como deveria ser para todas as outras pessoas, né? É um caso muito assustador. E aconteceu também, né, devido ao assassinato dela. Para quem não sabe, a Kathleen trabalhava na Farm e a empresa pela qual ela trabalhava, essa Farm, que é uma loja de roupa, que vende roupas muito caras, inclusive essa empresa que durante muito tempo já foi acusada de gordofobia, de racismo, enfim, diversos casos de denúncia a essa marca, inclusive também de roupas que foram costuradas, produzidas, né, desenhadas por estagiários. E aí os estilistas pegam, se apropriam desses desenhos, enfim, é uma marca que já tem um histórico de negação, sabe? Assim, um histórico bem, bem, bem conturbado. E aí, Kathleen, que trabalhava nesta empresa, a loja resolveu fazer uma ajuda de custo para a família. O que, na verdade, se tornou colocar a Kathleen para trabalhar mesmo depois de morta. O que aconteceu? No dia seguinte do falecimento dela, a empresa divulgou um código de compras para que quem comprasse naquele dia com aquele código, todo o lucro daquele código iria ser transformado, revertido para a família dela. Isso foi uma coisa muito grave, né? Porque foi exatamente isso que eu falei, foi colocar a menina que já tinha sido morta para trabalhar, ou seja, o capitalismo na sua perfeita função, usando dos corpos até mesmo depois da morte para a exploração e do lucro. E aí diversas pessoas, diversos economistas comentaram sobre o que aconteceu, e aí eles deixaram bem claro que
quando você compra alguma coisa com um cupom de desconto, a porcentagem é mínima, é 0,01, 0,2, 0,3 do que vai para quem compra, para quem vende, na verdade, para o vendedor. Ou seja, o dinheiro que iria ser repassado para a família dela seria 1%, 2, 3, em cima de todas as vendas daquele código. Então, foi algo muito problemático e extremamente racista, né? E a gente precisa apontar quando as empresas, marcas, instituições e pessoas também são racistas, porque a gente, infelizmente, vive nesse estado completamente conturbado. Bom, basicamente isso, né? E aí, no decorrer da última semana, desses últimos 15 dias, aconteceu também a CPI da pandemia. Desculpa, João, você quer comentar alguma coisa do caso do assassinato? Acho que foi bem elucidativo nisso, né? Como o capitalismo, mesmo após a morte, ele se apropria de corpos, trajetórias e histórias para continuar lucrando. É no mínimo bizarro uma coisa dessa. E pior que travestem a exploração por um discurso de solidariedade. Isso é o mais nojento, mais abjeto de tudo, né? Nós somos uma Exatamente. empresa boazinha, que nós não queremos o lucro, mas nós somos muito solidária à morte de pessoas negras, sendo que ela deveria ser o bendito fruto entre todas as vendedoras, porque a grande maioria delas são brancas, né? Pelo menos em todas as lojas da Farm que eu tive desprazer de entrar nesse tempo, eu via nitidamente uma predominância de vendedoras brancas, né? Então é lamentável uma coisa dessa, uma postura lamentável, é uma atitude lamentável. Em escala maior, é muito mais lamentável ainda a naturalização da morte dessa menina, porque virou mais um caso, né, dessa política de assassinato, genocídio por parte da figura estatal. Bom, teve uma situação também ainda, né, sobre esse caso da Farm, em que a retratação da loja pelo que aconteceu foi feita inclusive por uma mulher negra, essa que faz parte do movimento de movimento de igualdade, enfim, um comitê da Farm, e aí quem teve que fazer o pedido de desculpas novamente uma mulher negra. Então, eles batem e a gente ainda tem que falar e pedir desculpas. Por que não foi nenhuma carinha branca de nenhum dos representantes deles, em que são a maior parte? Sabe? Então, eu acho que esse pedido de desculpas, assim, foi a cereja do bolo, sabe? Não pela menina que falou, não por quem falou, mas pela cor de quem teve que falar e pedir desculpas pela burrice, pela cagada que eles fizeram. Então, assim, muito representativo isso, né? E mostra como que essa sociedade é tão desigual e quando as coisas saem do controle, quem tem que mostrar o rosto, quem tem que dar a cara para bater são pessoas que têm uma cor muito específica, né, nessa sociedade. Enfim. Lamentável, né? Bom, outro ponto também que você comentou foi sobre a CPI da pandemia, que já entra aí no seu segundo mês, quase se aproximando da sua reta final, né? Ao todo são 3 meses o tempo hábil para que uma pandemia seja, para que uma CPI seja uma pandemia. A gente viu que está aí há 2 anos e pelo visto vai adentrar o seu terceiro ano. Mas para que uma CPI seja concluída e, de fato, um material relevante seja produzido, né? Nas últimas semanas, nós vemos até então um processo muito semelhante, né? Nós temos a presença de pessoas ligadas ao governo, nós temos a presença de opositores totais, né, ferrenhos à política do governo Bolsonaro. E aí vai particularmente uma crítica, né, quando esses apoiadores do governo, né, médicos, cientistas, ou que se acham médicos ou se acham cientistas, eles vão até a CPI, eles defendem de forma muito aberta e muito clara, né, medidas que já são consideradas pela ciência ineficazes. Um exemplo disso foi a capitã Cloroquina, que foi lá e teve a pachorra de defender abertamente os benefícios da cloroquina, né? Ou a Nise Yamaguchi, que foi lá e teve a pachorra de mentir até então, desvirtuando números, né? Inflando resultados para poder defender o uso da cloroquina. Então, isso também traz uma mensagem muito negativa para a sociedade civil, né? Quando você dá palco para que esse tipo de gente vá lá e mesmo diante de fatos científicos evidentes que comprovem a não eficácia de métodos como esse,
Você permite que esse discurso do negacionismo ele não seja combatido, mas em alguns setores mais ferrenhos da população ele seja cada vez mais explorado e ganhe cada vez mais relevância, ganhe cada vez mais dimensão, né? Uma outra coisa também que a gente consegue perceber demais, né, que nitidamente se fez um racha dentro da CPI, onde nós temos uma base governista muito forte, né, que atua em favor do governo, mentindo descaradamente, como é de praxe, né? E nós temos os políticos independentes e opositores que a todo momento deixam se levar por esse discurso do conflito e acabam se perdendo nas justificativas, né? Eu acho que um exemplo interessantíssimo, né, do Randolfo Rodrigues, né, que é um político do estado do Amapá, muito centrado, né, e muito sutil em seus atos, que vira e mexe perto dos estribeiros com os ataques da base governista, caindo no discurso que eles até então projetaram, que é justamente esse discurso do embate, do conflito e da tentativa até então de desvirtuar o assunto principal, que é o genocídio realizado pelo presidente Bolsonaro e por todo o seu séquito até então nos últimos meses, né? Surgem as evidências do gabinete paralelo, que é gravíssimo, né? Que mostra que o presidente da República ignorou não apenas a existência de um Ministério Oficial da Saúde para gerir as questões relacionadas à pandemia, mas se consultou com pessoas que parecem saídas de uma esquete do Zorra Total e que achavam que práticas como a cloroquina ou simplesmente a imunidade de rebanho, que em toda e qualquer condição é algo absurdo, tacanho, fosse a melhor forma até então de se conduzir essa pandemia. Isso é gravíssimo e é mais um crime de responsabilidade somado aos diversos outros crimes de responsabilidade sofridos até então por esse governo, desde o exato dia em que esse homem posou os pés no Palácio do Planalto. Um outro ponto também que eu acho que eu gostaria de citar dentro dessa CPI da pandemia é o absurdo do Brasil sediar uma Copa, né, fora de época. Né? Absurdo primeiro porque foram enviados 53 e-mails da Pfizer, né, solicitando remessas de vacinas para o Brasil e eles foram retumbantemente negligenciados e ignorados pelo presidente da República. E apenas uma única ligação da Conmebol foi o suficiente para o presidente colar o ouvido no telefone e dizer sim, eu aceito essa Copa, né? Por razões éticas, em qualquer condição, nem que o Bolsonaro fosse o melhor chefe de Estado do mundo, seria perfeitamente pavoroso você sediar qualquer tipo de evento esportivo de grande dimensão durante uma pandemia, né? Agora, muito pior é quando você toma uma atitude como essa no Brasil, cujos casos de mortes aumentam consideravelmente, os casos de infectados aumentam consideravelmente, a situação está literalmente longe do fim. Então, acho que com a Copa América, para quem não acreditava, ficou claro que o compromisso desse governo, de toda a política de combate à pandemia, é um compromisso com a morte, com a destruição e com o genocídio. No momento em que você cedia um evento como esse, por mais que você limite a circulação de pessoas e por mais que você evite ou que você adote os chamados protocolos de segurança, que no Brasil são bem tabajaras, né? O álcool gel, medir temperatura no pulso, a máscara debaixo do nariz, está todo mundo seguro, é surreal você achar que nós temos condição, nós temos capacidade e nós temos, acima de tudo, estrutura para que no momento como esse, em que as pessoas ainda choram os seus mortos, não se iludam com os shoppings lotados, não se iludam com os bares cheios, não se iludam com as praias lotadas, porque tão quanto eles, o cemitério também está abarrotado de gente. Então é surreal, nós começamos a naturalizar de uma forma muito mais forte, muito mais nítida, a morte, a tragédia e, acima de tudo, o luto. Né? Então, ficou muito nítido. Eu acho que a cada dia mais fica nítido. Eu não entendo o que falta para essa CPI alegar esse crime até então do governo Bolsonaro contra a população brasileira. E para completar o círculo dos horrores, né, semana passada, né, foi aventada na mídia, não foi, Duda, uma notícia a respeito de um questionamento por parte dos Estados Unidos e de alguns outros países aliados, incluindo o Reino Unido e também a Alemanha, sobre a real origem até então do coronavírus SARS-CoV-2, né?
A OMS fez uma relatoria independente alguns meses atrás, enviando, nesse caso, cientistas, sanitaristas e virologistas em Wuhan, né, que foi o epicentro da pandemia no mundo, para poder averiguar de onde até então o vírus havia surgido. Houve algumas limitações, né, algumas áreas eles não puderam adentrar, alguns laboratórios eles tiveram também a sua permissão restringida, né? E o relatório, afinal de contas, teve como principal, digamos assim, resultado o fato de que essa pandemia se originou a partir do contato de um animal com um ser humano, e esse animal que havia sido infectado, né, por um morcego, né, que trazia consigo o vírus do SARS-CoV-2, que passou esse vírus até então para um animal chamado pangolim, e desse contato do pangolim com o ser humano, aí começou todo essa situação catastrófica que nós vivemos até os dias de hoje, né? Muito semelhante com outras pandemias que nós tivemos ao longo da história, como a gripe espanhola, etc, etc, etc. Mas eu acho que isso não convenceu, né? Eu acho que isso não convenceu os Estados Unidos, não convenceu o Reino Unido, não convenceu a Alemanha, não convenceu absolutamente ninguém. E eles agora pressionam até então que uma organização independente não ligada ao OMS retome a Wuhan e refaça as análises e os estudos e aponte a real, né? E isso é uma coisa interessante, a real origem do SARS-CoV-2 e, portanto, da pandemia da Covid-19. Mais uma vez insistindo na ideia de que o vírus havia sido criado em laboratório e faria parte de um plano maligno da China para controlar o mundo e impor a sua influência chinesa politicamente falando, né? Bom, eu acho particularmente que isso vem muito a calhar, né, sobretudo essa aliança Estados Unidos e Inglaterra, no mesmo momento em que a China se torna cada vez mais promissora no uso e na difusão da internet 5G. Então seria assim particularmente bem interessante, né, ou digamos assim, bem curioso, que no mesmo momento em que a China se afirma como essa grande potência tecnológica futuro, desenvolvendo uma ferramenta tecnológica que vai ter uma abertura mundial e vai ter uma aceitação imediata, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido, que também são dois países que investem pesado na tecnologia 5G, queiram até então atribuir uma suposta origem maléfica do coronavírus na cidade de Wuhan. Né? Então, isso está muito mais ligado a uma tentativa de macular a imagem da China como potência econômica do que propriamente um compromisso real com a ciência e com o fim dessa pandemia no limite, né? Exatamente. E o mais bizarro disso tudo é que, assim que no Brasil começou essa pandemia, em março do ano passado, de 2020, foram difundidas muitas fake news com essa temática, que o vírus começou na China porque foi criado em laboratório, e aí toda a onda bolsonarista que apoia essas fake news, o negacionismo, a ciência, tudo isso veio à tona de uma forma muito grande. E aí, ao longo dos meses, os cientistas afirmaram, olha, galera, não foi nada criado em laboratório. E aí agora essa pauta retoma 1 ano depois de tantas análises e comprovações de que não aconteceu. Então, novamente, a gente percebe um negacionismo muito grande da ciência e, principalmente, assim, a forma com que essas informações e que os grandes meios jornalísticos, televisivos, de comunicação de forma geral, divulgam essas informações, quando essas informações sobre criação de vírus, coronavírus, em laboratório chinês, chega para a população, para a grande massa, isso chega de uma forma muito assustadora, onde eles falam assim, tá vendo? A gente já tinha falado isso antes. E aí é algo muito perigoso, porque volta um discurso xenofóbico muito grande de que isso tudo que está acontecendo é por causa deles, eles que são errados, eles que são sujos. E aí, no entanto, a gente percebe justamente o contrário, né? Enquanto que a China na última década tem avançado muito, né, nessa corrida geopolítica com relação aos Estados Unidos. E os Estados Unidos vêm novamente com toda essa criminalização, né, que na verdade seria essa palavra, uma tentativa de incriminar
a China, né? E aí um dos comentários e uma das justificativas mais absurdas que eu ouvi foi no sentido de que ela criou isso tudo, inventou isso tudo para poder vender os EPIs, né? As coisas de proteção, as máscaras, os cilindros de oxigênio, porque a China, que já é uma potência mundial, ela realmente precisa inventar uma coisa para destruir o mundo para vender máscara. Veja só, que ideia brilhante. Enfim, né? E aí a gente pensa o quanto que isso é absurdo. Pode comentar, João. Mas eu acho que isso também denuncia um certo abismo que existe, por exemplo, entre nós, que somos da academia, e o restante da sociedade civil organizada. Né? Como esse discurso até então de mentira, de alienação, de fake news, ele tem um propósito específico e tem um grupo específico. Isso é importante também salientar, né? A gente se vê muito acima da crítica, da ciência, do bem e do mal, mas é também necessário entender como funciona a mentalidade dessas pessoas, muitas das vezes até então exploradas até o seu limite máximo por trabalhos completamente depauperados, cujo acesso à informação é um acesso à informação massificado, extremamente superficial, e são pessoas que, na sua grande maioria, dependem de discursos simplistas e fáceis para poder tornar a vida mais prazerosa ou minimamente mais adequada. Né? Aquela velha história. Né? Eu preciso acreditar em alguma coisa para justificar a infelicidade que é a minha vida de exploração, de racismo, de tristeza, de desilusão, etc, etc, etc. Então é necessário também entender a concepção dessas pessoas que são levadas por essa fake news, né? Que são pessoas, em sua grande maioria, influenciáveis, porque elas são criadas para isso e o sistema mantém elas influenciáveis para que essas informações ganhem relevância. Exatamente. O mais importante é pensar como que essas informações que vêm da academia possam chegar de forma mais acessível para a população de forma geral. Eu acho que isso é o mais interessante, né? E, na verdade, essa é a função que a gente tem aqui com o Geotalk, abordar diversos assuntos que estão sendo falados na política, na geopolítica, na cultura, no entretenimento, na comunicação de forma geral, de uma maneira acessível para você, ouvinte, que nos acompanha aqui no Geotalk. Você acabou de assistir mais um episódio do Geotalk. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Caso queira assistir outros episódios, basta procurar nas redes sociais da Biblioteca do PPGG, tanto no Instagram como no Facebook, no YouTube e no Spotify. Até a próxima!